meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Feliz com a sua presença, mais uma vez aqui para que a gente possa aprender do Senhor Jesus. Eu estou aqui feliz de estar todos os dias aprendendo um pouquinho mais de Deus. É uma caminhada constante, de muita constância, de persistência. A gente vai aprendendo um pouquinho mais todo dia do Senhor e crescendo, e amadurecendo e aprendendo de Deus. E é muito bom. Eu fico feliz que você está me acompanhando aqui para que juntos possamos aprender do Senhor. E hoje vamos continuar aqui Hebreus capítulo 9, versículo 16 em diante. Eu te convido a abrir a sua Bíblia agora para que a gente possa aprender do Senhor um pouquinho mais. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, aquele que nos tem ensinado todas as coisas até aqui, aquele que tem nos ajudado a ler a palavra de Deus, a discernir a palavra de Deus. Irmãos, se você ler a Bíblia somente com o intelecto humano, você não vai ter a compreensão espiritual dela. Você precisa do Espírito Santo de Deus para que você consiga ler ela de forma espiritual, para que você aprenda ela de forma espiritual. Então vamos convidar mais uma vez o amado Espírito Santo para que ele nos ensine a ler a palavra de Deus espiritualmente. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por estar aqui, Pai, diante de Ti. Coloco diante de Ti a minha vida, a vida daquele que tem assistido esse vídeo neste momento, Pai. Eu peço a Deus, nos ajude a ler e compreender a Tua palavra. Nos faz, ó Deus, entender a palavra do Senhor de forma sobrenatural, espiritual. Senhor, abra nossa mente, coração, entendimento da Tua palavra. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos faça compreender a Tua palavra, nos capacita para ver a Sua palavra além das letras. Nos traga compreensão espiritual dela, Jesus. Nos ensina, Pai. Nos faça entender que ela possa alcançar o mais profundo da nossa alma, nos libertando, curando e transformando. Que ela faça morada dentro de nós e dê frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. E amém. E amém. E vamos lá para mais uma leitura de hoje. Hebreus capítulo 9, versículo 16. Que diz assim: porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens, do contrário não tem força alguma. Enquanto o testador viver, pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Então, vamos parar aqui um pouquinho só para você entender. Por isso foi necessário o Senhor Jesus morrer, para que o testamento dele, ele como testador, pudesse entrar em vigor, pudesse nós, os beneficiários, pudéssemos, como que eu posso falar? Pudéssemos usufruir do seu testamento, amém? Mas para isso foi necessário a sua morte, para que assim ele pudesse ser validado e a gente pudesse, vamos dizer assim, alcançar as nossas promessas, a nossa herança, amém? Que estava ali no testamento de Cristo. Versículo 18 novamente. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã, púrpura, isopo e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto de Deus, que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a moeda de troca de pagamento no mundo espiritual é o sangue. Por isso que no primeiro pacto se usava o sangue de animais e depois no segundo pacto o sangue de Cristo, porque a moeda de troca no mundo espiritual é o sangue. Amém? Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Então, quando ele fala que Cristo não entrou no santuário feito por mãos, é porque tinha um santuário aqui na terra, e Cristo, ele era o próprio sacrifício para a remissão dos nossos pecados, mas ele não entrou nesse
tabernáculo, santuário aqui da terra, mas sim nos céus. Amém? Para agora aparecer na presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Pois então, necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento, versículo 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Então, como fala aqui no versículo 27, como aos homens está ordenado morrer somente uma vez, o Senhor Jesus já morreu uma vez por nós, ele também vai voltar agora, né, para o seu julgamento, para o julgamento. Amém? No capítulo 10, versículo 1 diz assim: porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que viram, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, a cada ano, se recordam os pecados. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Irmãos, o que eles faziam ali, no tempo de Moisés, eles não tiravam os pecados. Os pecados, eles só eram cobertos. Eles só eram cobertos ali através do sacrifício. O Senhor não os via, mas o pecado continuava ali. Mas através da morte de Jesus, do sangue de Jesus, os nossos pecados não foram mais cobertos, foram jogados no mar do esquecimento. Então é uma outra situação. É por isso que, se você tem sofrido ataques de acusações, aquilo que você viveu, não vem da parte de Deus, vem da parte de Satanás. Ele é o acusador. Quando você se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, o Senhor Jesus vai pegar esses pecados e vai jogar no mar do esquecimento. Através do seu sangue, isso acontece. O Senhor pega e joga no mar do esquecimento. Não vai estar somente encoberto para um dia ser revelado, não. Está totalmente esquecido. Amém? Então, se você tem sofrido ataques nessa área, muitas vezes de acusações, lembra-se, não vem da parte de Deus, repreenda, porque todos os seus pecados, a partir do momento que você se arrepende e pede perdão, eles são lançados no mar do esquecimento e o Senhor não se lembra mais deles. Amém? Versículo 5 diz assim: pelo que, quando ele veio ao mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas, esse sacrifício pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse: sacrifício e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Versículo 9. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo. Irmãos, Deus em si não estava em busca de sacrifícios. Não era o sacrifício que ele tinha prazer. Ele tinha prazer na obediência às suas ordenanças. É nisso que ele tem prazer e não dos sacrifícios em si. Amém? E ele está citando aqui também esse versículo 7, Salmos 40. Amém? Versículo 10. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus, Cristo, feito de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Então era realizado sacrifícios contínuos e diários ali pelos pecados do povo, pelo pecado ali, né, do povo de Israel, para, vamos dizer assim, para apaziguar a ira de Deus.
Mas o Senhor Jesus foi e fez um único sacrifício. Não precisou ser contínuo e várias vezes, somente um. E assim, ele tirou de sobre nós toda a ira da parte de Deus e nos fez nos achegar mais uma vez na presença dele, na presença do Pai. Amém? Continuando aqui no versículo 13. Deste momento em diante, encontra-se à espera, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto, o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes, a escreverei. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne. Então, antes, esse caminho até Deus era pavimentado através de sacrifícios e ritos. Hoje, ele é pavimentado através da fé no Filho de Deus. Então, você chega até Deus não por ofertas e sacrifícios e ritos, mas pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Amém? Versículo 21. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, meus irmãos, todos os crentes, todas as etnias podem se achegar à presença do Senhor. E não temos mais a culpa, a consciência de culpa daquilo que nós fizemos ou realizamos no passado, porque isso foi jogado no mar do esquecimento. O Senhor esqueceu. Amém? E não está mais sobre nós pelo sangue de Jesus, porque nos foi perdoado e não vai vir. Não é como era antes, que era só encoberto, tinha que se continuar ali fazendo, né, sacrifícios para continuar coberto. Não, foi esquecido, foi lançado no mar do esquecimento através da morte do Senhor Jesus. Então nós não temos mais má consciência, não temos uma consciência culpada ou culpa sobre nós, porque foi tudo levado sobre o Senhor Jesus naquela morte de cruz. Amém? Versículo 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, nós temos que nos ajudar, nos estimular, nos motivar às boas obras, ao amor. Devemos nos ajudar, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, nós caminhamos juntos. Versículo 25. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns antes, exortando uns aos outros, e tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Meus irmãos, aqui está falando de se afastar da assembleia, da igreja do Senhor. Aqui o autor de Hebreus está nos exortando a não seguir o costume de alguns que tomaram esse lugar de se afastar da assembleia, da congregação do Senhor, da igreja do Senhor, por muitas vezes por decepções, por frustrações, ainda mais nesse tempo, com tanta heresia, com tanta ganância dentro da igreja, os homens buscando, atropelando as pessoas, usando a fé das pessoas para ganhar dinheiro, status e fama. Quantos têm se afastado da igreja por esse motivo? Aqui está nos exortando a não seguir o costume de alguns, mas a permanecermos ali congregando. Mas você precisa entender duas coisas sobre congregar. Primeiro, é necessário. É dentro da igreja, da vida da igreja, é que nós somos transformados, trabalhados. Ali é que nós aprendemos uns com os outros, motivamos uns aos outros, ensinando uns aos outros. É necessário. Mas segundo, não devemos ser escravo da igreja. Porque a nossa vida com Deus não depende de estar na igreja. Isso é só uma partícula numa vida enorme com Deus. É como se de 24 horas do seu tempo fosse 1 hora para Deus. Quando você está na igreja, e o resto das 23 horas, o que você faz? Tem que ser também dedicado ao Senhor lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vida ali cotidiana.
Então, não devemos ser escravo da igreja, dependente da igreja para ser crente, e também não devemos abandonar a igreja pelas circunstâncias que nós temos visto dentro da igreja, porque infelizmente, irmãos, tem muitas coisas acontecendo. Muitas coisas que sim traz decepção, tristeza, traz esfriamento espiritual, porque a gente vê cada coisa absurda dentro da igreja. Mas devemos nos lembrar que temos que olhar para Jesus. Nós não estamos na igreja por causa do pastor, dos irmãos. Nós estamos lá por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então nós devemos nos manter fiel, indo na igreja, na congregação do Senhor. Amém? Versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensais vós, que será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto em que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Se naquele tempo morria sem misericórdia, é isso que ele está falando aqui no versículo 28, com 2 ou 3 testemunhas, que dirá neste tempo? Como que vai ser? Aqueles que se perderam, aqueles que negaram a Cristo depois de conhecer ao Senhor, como será o castigo desses? Versículo 30. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Irmãos, as pessoas, elas se esqueceram que existe um Deus governando todas as coisas. Muitos pensam, falam de Deus, falam que Deus vai voltar, falam que vai ter um julgamento, mas mentira, eu tô esperando desde sempre. Meu bem, hoje está mais perto do que ontem, e amanhã vai estar mais perto do que hoje. E sim, um dia, aquele que é o dono da vingança se vingará daqueles que ultrajaram o seu nome, que rejeitaram o seu amor, que escolheram seguir este mundo e o Deus deste mundo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, os quais, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições, em parte sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vós tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Pois vós compadecestes de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitaste a esfoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Então é a paciência que nos faz esperar, muitas vezes. Mesmo ali nós fazemos a vontade do Senhor e esperamos com paciência no Senhor. Versículo 37. Porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Irmãos, não somos aqueles que recuam. Eu creio que eu profetizo na sua vida que você não é aquele que recua diante das situações, das dificuldades de ser crente, dos problemas diários. Você não é aquele que recua diante das perseguições que você tem vivido ou vai viver. Eu profetizo sobre a sua vida. Você não é aquele que recua, como diz aqui no versículo 39, mas é aquele que crê para a salvação da sua alma em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo 1, que tem como título Exemplos de Fé. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Substância é o mesmo que matéria. Ora, a fé é a matéria das coisas pelas quais esperamos e evidência das coisas que não vemos, das coisas que não vistas, porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé é você crer naquilo que você não está vendo. É mesmo tudo dizendo ao contrário, você continuar crendo naquela promessa, continuar crendo que Deus fará.
Ai, mas você não está vendo nada. Ainda assim você crê, porque você não acredita naquilo que você está vendo, mas naquilo que você não vê. Isso é ter fé. Amém? Versículo 3. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons e através disso, depois da morte, ainda fala. Então, o que fez Abel ser escolhido, agradar a Deus, foi a sua fé. Foi a fé que ele tinha. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, porque antes de sua transladação ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, sim, meus irmãos, tem muitos que se achegam à presença de Deus não pela fé que tem nele, mas porque querem algo dele, querem algo em troca. Quantos por aí têm feito isso? Quer algo da parte de Deus e por isso que se achega à presença do Senhor. Não é pela fé, não é porque por quem ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer a ele. Infelizmente, tem muitos, mas aqui na palavra Deus diz, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem a fé não é possível agradar ao Senhor. Isso aí é um princípio básico para agradar a Deus. É ter fé no Senhor Jesus, é ter fé naquele que faz a obra, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe. Então muitos se achegam à presença de Deus, buscam Deus na hora do desespero, e ali Deus ele se faz presente, ali ele responde a oração, mas ele se afasta. E eu te pergunto, por que ele se afasta? Porque ele não estava buscando a Deus pela causa certa. Aqueles que estão em busca de Deus, porque eles querem algo em troca de Deus, eles não permanecem. Eles não vão continuar. Porque a partir do momento que Deus dá, porque ele é misericordioso e bom, eles se afastam. Eles não voltam mais. E quantos por aí são assim? Eles querem somente o benefício de ter aquilo que Deus tem para oferecer, mas não quer pagar o preço para caminhar com Deus. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade que nós temos visto muito. As pessoas só querem os benefícios. Eu só quero ver os milagres, muitos falam, mas não quer pagar o preço. Não quer ter uma vida com Deus, não quer renunciar àquilo que é necessário para de fato caminhar com o Senhor. Amém? Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo nós continuamos e terminamos Hebreus. Hebreus aqui vai até o capítulo 13, finaliza. Nós terminamos no próximo vídeo e nós vamos dar início a uma leitura que o Senhor tem colocado no meu coração, que é uma leitura que eu acredito que vai te ajudar muito na sua vida como esposa, como esposo, como filho, como pai, como irmão, como servo, como vizinho, como amigo, que é Provérbios. Nós vamos ler Provérbio a partir do próximo vídeo. Esse próximo vídeo agora nós encerramos Hebreus e o outro nós já começamos a leitura aí de Provérbios. Eu acredito que vai ser muito edificante, transformador na sua vida. Eu creio, essa é a minha oração. Amém? Se possa curtir esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá. E obrigada pela sua presença até aqui, em nome de Jesus. Fique com Deus.